Olá a todos, então hoje nós vamos dar continuidade na tabela de distribuição de frequência. Então vocês já viram no vídeo anterior como é feita a construção dessa tabela de distribuição de frequência, né? Lembra da regra de Sturges, lembra daquele K igual a raiz de N. Então o vídeo anterior é um vídeo que trabalha com este assunto, tá? Agora nós vamos trabalhar dentro dessa tabela de distribuição de frequência com mais algumas informações. Exemplo, além da frequência absoluta, vocês irão ver frequência relativa, frequência acumulada, né, e as suas importâncias dentro deste conteúdo, e principalmente para vocês saberem utilizar qual é a melhor frequência para representar o conjunto de dados que vocês têm. Então o professor José Carlos hoje ele vai trabalhar, né, e vai explicar para vocês em relação a esses tipos de frequências. Olá pessoal, olá professor. Hoje nós vamos entender então como que funciona essa tabela de frequências, né? Então nós temos alguns tipos, que é a frequência simples, aquela que você observa com as classes. Existem também a frequência acumulada, mas a frequência acumulada é aquela que nós vamos acumulando as frequências anteriores e ela contempla com duas características interessantes. Então vamos lá. Nós temos aqui os tipos, que é a frequência simples, que ela pode ser classificada como absoluta, que é aquela que realmente você está observando em termos de frequência. Enquanto a relativa é uma quantidade, uma proporção, vamos pensar assim, ou peso que aquela classe ela é importante no teu conjunto de dados. Então, absoluto e relativo, ela também está contemplada tanto para a simples quanto para a frequência acumulada. A frequência acumulada nós temos dois tipos. Abaixo de, aquela que você vai acumulando a partir do valor inferior, e acima de, aquela que você tem toda observação, digamos, 25 observações, então as 25, e você vai retirando conforme você vai observando. Então, o que nós temos aqui? Não se assuste com essa tabela, apenas para nós entendermos o procedimento. Nós temos aqui as classes, que vimos ao anterior, e as frequências, que era a frequência simples. Isso nós já vimos. Agora, o que nós vamos aprender? Vamos aprender sobre a frequência relativa. O que significa isso? Qual que é a proposta? Depois, nós vamos montar a mesma técnica, só que para as frequências acumuladas. Abaixo de, ou seja, eu estou subindo, estou aumentando, estou acumulando a partir do valor mais baixo, e acima de, que daí eu vou fazendo o contrário, eu vou retirando essas informações até um valor limite. Então, aqui é o que nós tínhamos na aula anterior, sobre as classes e as frequências. Lembram daqueles cálculos que falamos sobre Sturges, falamos sobre a raiz de N, que é o método de você dizer o número de classes que você poderia compor? Então, nós temos aqui a classe A, B, C, D e E, que vai de 120 a 130, a 130 a 140, 140 a 150, 150 a 160 e 160 a 170. E quais eram essas frequências simples? A classe A, 21, a classe B, 2, a classe C, 0, a classe D, 1 e a classe E, 1. Lembram disso? Portanto, vamos entender então o que é a frequência relativa. A frequência relativa é simples. Qual que é a quantidade, qual que é a proporção que você tem do número de observações em uma frequência simples com o total. Ou seja, 21 em 25. Quando você faz essa razão 21 dividido por 25, você vai obter um valor em torno de 84%. Significa que esta classe ela é representativa de 84% da sua distribuição. O mesmo podemos observar para 2 em 25, que é 8%. Veja que baixou bastante. A outra não temos observação nenhuma, portanto 0%. No caso, 1 em 25, 4% para D e também 4% para E. Veja, somando o todo, nós temos 100%. Certo, professor? Isto. Esta frequência ela é muito importante em muitas representações gráficas. Em muitas situações nós vamos usar a densidade, né? E daí você vai ter a ideia, né, dessa criação a partir dessa frequência relativa. Agora nós vamos ver as frequências acumuladas. Existem dois tipos. A primeira é abaixo de. Isto é, eu começo somando da base, do valor que eu tenho, por exemplo, no caso aqui é 21, que é a primeira classe, e vou somando nas outras classes. Então eu começo com a classe A. A classe A eu contenho 21 observações da primeira classe. Portanto, anterior eu não tenho nada, então é 0 mais 21, portanto 21. Agora, se nós observarmos a segunda classe B, eu tenho 2 de observação. Portanto, 21 mais 2, que dá 23. Após isso, nós temos
nenhuma observação na classe C. Portanto, 21, mais 2, mais 0, 23. A classe D, uma observação. Portanto, eu vou somando 21, mais 2, mais 0, mais 1, ou seja, 24. E claramente, por fim, que só temos mais uma observação, que o total são 25 observações, então fechamos em 25. 21, mais 2, mais 0, mais 1, 25. Então, observe que você começa com um valor que está abaixo e vai subindo, vai acumulando os valores até chegar no valor máximo, que são 25 observações. Aqui que é importante. Observe que, em primeiro lugar, nós temos aqui a frequência acumulada absoluta e a relativa. A relativa é o mesmo procedimento do anterior que nós fizemos. Então, 21 representa qual a proporção, qual o peso dessa informação? 21 em 25. Ou seja, 21 dividido por 25, 84%. E 23? Esse acúmulo representa o quanto? 23 dividido por 25 igual a 92%. Idem para 23, 92. 24 para a classe D, temos 24 dividido por 25, que é 96%. E, obviamente, por fim, acumulou tudo. Portanto, chegamos a 100%. Esta é uma informação muito importante que vai ser utilizada, inclusive, em probabilidade. Muito útil. Isso. Em relação ali a essa questão, se vocês observarem ali, é 25 dividido por 25, que dá ali o 100%, né? Aconteceu um probleminha ali, mas é 25 dividido por 25. Né? O importante aqui é por que eu vou usar, né? Aonde que eu vou usar na frequência acumulada? Então ela serve para gerar um gráfico. Se você observar, os valores sempre estão aumentando de uma classe para outra. Então ele serve para gerar um gráfico que é chamado de ogiva crescente. E depois lá na frente, depois de variáveis aleatórias, né, vocês vão começar a entender um assunto chamado função de distribuição. E essa função de distribuição está relacionado aqui com a frequência acumulada. É onde você determina a probabilidade de uma variável aleatória x, né, uma variável aleatória qualquer, assumir um valor menor ou igual a um certo ponto dentro dessa variável. Então ela vai servir também como base lá na frente. Mas além disso, poderia trazer um exemplo mais prático em relação a essas classes, vamos dizer assim. Vamos supor que esse 120, 130, 130, 140, ali conforme estão as linhas, vamos supor que fosse algumas informações referentes, né, a peso, vamos colocar assim, o peso de bois, né, 120 quilos, 130 quilos, 130 quilos, 140 quilos por classe. Então, nós poderíamos considerar ali o 23, exemplo, ou o 24, né, que nós temos ali um total de 96% dos dados, né, tendo peso menor, né, ou igual a 160 quilogramas. Né? Então você pode trabalhar com uma descrição igual a essa para descrever às vezes o seu problema. Né? Poderia ser ali em relação ao 23, que é 92%, né? Você poderia trabalhar ali no 140 ou no 150, você tem um total de 150, o peso máximo, vamos dizer assim, do quilograma dos bois, ele vai até 150 quilogramas. Né? Então você tem um total ali de 92% de representatividade de todo esse rebanho, vamos dizer assim, né? Se fosse para uma venda, né, em relação a uma situação igual essa. Então ela tem descrições, serve para você descrever muitas situações referentes, né, ao conjunto de dados que você tem. Então isso seria uma pequena demonstração da importância desses assuntos e para que eles servem, né, dentro daquela amostra que vocês coletaram. Agora, a proposta acima de. Observe que nós temos 25 observações finais. Então, se nós temos 25 observações, eu começo a retirar. Então, eu começo a decair com o número de observações. Observe aqui, por exemplo, nesse caso. O que nós temos? Nós temos as classes, temos as frequências simples, temos as frequências relativas, fizemos abaixo de, agora vamos acima de. Qual é a quantidade de observação que nós temos ao todo, né? 25. Então eu começo com um valor maior, tenho 25 observações. Então, na próxima linha, na linha B, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a anterior, que é quanto? 21. Ficou 4. E vou fazendo isso sucessivamente. Então, se eu tenho 25, eu vou tirar 21 e vou tirar 2. Veja que na linha C, eu já tenho 2 observações. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou retirar mais ainda. Então eu tenho 25. Eu vou retirar 21
Vou retirar 2 e vou retirar o quê? Nada, porque não obtivemos nenhum tipo de observação anterior. Então, ficamos com 2. Por fim, eu vou ter o que então? 25 menos 21 menos 2 menos 0 menos 1 igual a 1. Então, observe que eu estou fazendo o que? Eu estou decaindo com as minhas observações, né? Então, essa é a frequência acumulada acima de. E o que isso interfere? Observe que eu começo com 100% das observações. E conforme eu vou retirando, obviamente que essa proporção vai decaindo. Então, eu começo com 100%, ou seja, 25 em 25, contrário do caso anterior. Agora, eu tenho 4. 4 dividido por 25, eu tenho 16%. 2 em 25, eu vou ter 8% para a classe C. Para a classe D, eu vou ter 2 em 25, que dá 8%. E para a classe E, eu vou ter 1 em 25, que é 4%. Observe, então, que eu tenho um fenômeno estou decaindo. Isso, por exemplo, ele é muito utilizado na indústria, na saúde, por exemplo, na área de análise de sobrevivência, na análise de confiabilidade. Não é Isso. Ali você pode fazer a seguinte leitura. Então, se você voltar para a questão dos pesos, vamos dizer assim, dos bois, voltando ao exemplo que nós estávamos utilizando, então você sabe que acima de 130 quilogramas, você tem apenas 16% de todo o conjunto de dados que você coletou. Tranquilo? Conseguiu entender? Então, ele te traz esta informação. Quantas frequências, né, ou o que representa isso acima desse limite superior dessa classe. Então, acima do limite superior do peso 130 kg, eu tenho apenas 16% de toda a representação dos dados. E daí, com isso, também você pode fazer para as demais classes essa interpretação. Densidade. Densidade é muito utilizado em alguns softwares, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Nem sempre nós temos passos, o tamanho que nós temos de cada classe é igual. Por exemplo, de 9 em 9 ou de 10 em 10. Às vezes isso não ocorre. Às vezes você pode ter uma classe que é muito maior do que a outra em termos da sua base, do passo. Então existe o que nós chamamos de densidade. Então a densidade, eu tenho o quê? A altura do retângulo. Então você tem uma base, que pode ser uma classe qualquer, e a altura. Então, nós temos a frequência relativa, em razão com o comprimento da classe, vamos definir a densidade. Então, o que é a densidade? É a razão entre a frequência relativa daquela tua classe, em razão do comprimento da classe, do passo dela. Por exemplo, observe esse conjunto de dados que nós temos, as classes A, B, C, D e E. Observe que a classe A, ela contempla com uma frequência de 21, a frequência simples. Mas qual que é o passo da classe? 10. 120 a 130. A próxima, 10. 130 a 140. Qual que é o tamanho da classe das outras classes? Todas são 10. Porém, se nós fizermos a razão entre a frequência relativa, que é 0,84, 84% dividido por 10, eu vou ter o quê? 0,084. Então, eu pego a frequência relativa, no caso a frequência relativa simples, e faço a razão com o comprimento de cada uma das classes. Eu vou obter a chamada densidade. Isso, lembrando ali que é o 0,84, né? 84%, como ele está sendo representado, é 0,84. Então, quando você divide por 10, né, que é a amplitude dessa classe, você vai determinar aquele 0,084. Então, ele aumenta, né, um zero neste caso, né, neste exemplo. Tá? E observe que o tamanho, o passo de cada classe são todas iguais, 10. E se fosse diferente? Né? Então, isso que nós vamos pensar o que aconteceria nesse caso. Observe aqui que nós temos aqui, olha, tamanhos, né, iguais das classes. Então, observe que no caso anterior, né, aqui no software R, nós temos, por exemplo, a figura do histograma e temos aqui, a frequência simples, 21, 2, 0, 1, certo? E aqui embaixo nós temos a chamada densidade, tá? Então, vamos verificar o que acontece para o caso quando nós temos passos diferentes. Isto é, o C muda. Vamos simular aqui um exemplo onde o passo aqui, olha, é 11, 5, 10, 7 e 4. Vamos supor que são tamanhos diferentes. O que acontece nesse caso? Observe que o valor da densidade mudou.
alterou. Então, a justificativa do uso da densidade é para trabalhar quando você tem histogramas, né, com tamanhos ou com classes e tamanhos diferentes. Isso, então essa representação depois que o professor vai fazer graficamente, então é a partir dali que você constrói, né, a questão gráfica para representar, né, as classes, aqueles dados que você tem, só que agora em relação a uma porcentagem que varia ali, vamos dizer assim, de 0 a 1 ou de 0 a 100%, né? Então a densidade é a melhor forma de você representar o teu histograma quando você tem essas classes diferentes. Diagrama, ramo e folhas. Em alguns casos, nós trabalhamos com, não um gráfico, mas um diagrama, que é uma forma de você tentar representar o conjunto de dados através dos valores, dos números, né? Então, por exemplo, olha os nossos dados que nós temos aqui. 123, 122, 125, 128, os dados originais. No entanto, observe que apenas o número 1 ele se torna constante aqui. Está vendo? 123, 122, 125. Mas, se você observar aqui na unidade, 3, 123, 122, 125, 128, começou a oscilar, concorda comigo? Mas, se você observar, por exemplo, aqui na dezena, 123, 122, 125, em algum momento ele vai oscilar, 128, 130, oscilou. Então, essa é a casa da primeira oscilação. Então, eu coloco aqui, por exemplo, as casas que começam a oscilar, que é o chamado o ramo. Então, a parte esquerda, 12, 13, 14, 15, 16. Então, por exemplo, 123. Então, eu coloco no outro lado, que é o chamado folha. 123. 122. 125. 128. Então, eu vou preenchendo de forma organizada do outro lado. Desta forma, nós temos um gráfico, ou, desculpe, um diagrama que é muito parecido com um gráfico, por exemplo, de histograma, né? Então, observe que isso é feito para todos eles. Por exemplo, 130. Tem algum outro 131? Então, é 131. 130 de novo. Então, tem o 0. 132. Então, fechou aqui, né? 152, só temos um. Observe que não tem outro com 150 e alguma outra coisa. Não. Né? Então, observe que nós temos o ramo, que a primeira oscilação você trava, e a partir da segunda oscilação você gera a folha. Isso, na primeira situação, no ramo, né, você tem a parte fixa, você tem a parte principal, vamos dizer assim, dos seus dados. E na parte da folha é a representação da quantidade desses pontos que estão dentro desse ramo, dessa parte principal que você tem. Então é uma interpretação, né, muito importante também para representar o seu conjunto de dados. Lembrando que qual que é a melhor representação? A melhor é aquela que você faz a leitura dos seus dados e utiliza. Pode ser um histograma, pode ser um ramo e folha, pode ser um box plot, pode ser um gráfico do setor, né, pode ser um gráfico de barra. Esse gráfico de barra pode ser horizontal ou vertical, pode ser um gráfico de dispersão. Então, quem vai decidir a respeito disso é você observando os seus dados. Ok? Então, tem que levar muito bem isso em consideração. Você está vendo as técnicas, mas qual técnica que eu utilizo? Aquela que melhor representa o meu conjunto de dados. Vou utilizar a tabela de distribuição de frequências e vou utilizar o gráfico? Não, as duas trazem a mesma informação. Então, ou utilizo a tabela ou utilizo o gráfico. Qual é a melhor? Você vai definir qual é a melhor. Qual é a melhor que representa aquele seu conjunto de dados? Entendeu? Então, você está vendo as técnicas, está vendo essas construções. Então, você pode utilizar simplesmente tabela para descrever, né, o seu trabalho, para você colocar no seu artigo, para você colocar no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, né? Então, vai depender muito da representação que ele está trazendo em relação aos seus dados. Então, você está vendo essas técnicas. Qual é a melhor? A melhor é aquela que representa bem o seu conjunto de dados. Exatamente. Isso que o professor comentou é muito importante. E cada área necessita de algum tipo de ferramenta dentro da estatística. Mas como que nós fazemos então na prática? Primeiro você tem que verificar se é unidade, dezena, centena, milhar que está oscilando. Onde que está oscilando? Por exemplo, aqui está oscilando 12, 13, 15, 16, que eu coloco na parte do ramo. E o restante que complementa a unidade, colocamos na folha. Certo, pessoal?
Então vamos comparar então o gráfico de frequência com esse tipo de gráfico que é o gráfico, aliás, que é o diagrama de folha, tá? Então veja, aqui nós temos a frequência simples e a frequência acumulada, ok? Apenas no nosso exemplo. E aqui no software R ele soltou o ramo folha. Compare esse ramo folha e veja que se você rotacionar 90 graus, vai dar o equivalente ao histograma. Aqui, por exemplo, é um caso uniforme, né? Que todo mundo aqui é zero. Por quê? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em termos de valores. Então veja aqui que todos eles têm a mesma frequência, então ele está acumulando. E verifique que o ramo de folha é bem parecido com o histograma. Aqui para outros valores, observe o ramo de folha, observe o histograma. E isso nós podemos verificar, por exemplo, com uma simulação. Eu posso pegar um dado simétrico, por exemplo, né? Veja o ramo de folha como que ele está se comportando, que ele é um pouco parecido com este formato de histograma. Eu posso alterar ele, ó. Posso mudar a configuração e ele vai configurando de acordo com a necessidade do gráfico, tanto para o caso simétrico como no caso assimétrico. Veja que aqui ele tem muitos valores, né, que estão distribuídos no começo, né? Ou então eu posso puxar ele um pouco mais para a direita ou para a esquerda, enfim, de tal forma que eu deixo ele com outros formatos que o ramo de folha e o gráfico de histograma são muito parecidos. No nosso exemplo, tá aqui, olha, que nós fizemos agora há pouquinho. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje ficamos por aqui e estamos à disposição de todos. Vejo vocês até a próxima aula. Até a próxima aula, professor. Isso, então lembrando que esta parte que você viu, esses últimos os últimos 3 slides, né, mais essa parte do R, ele também está disponibilizado, né, ele também estará lá na plataforma. Vocês podem baixar esse script, né, instalar, conforme vocês já instalaram o R na máquina de vocês, né, vocês podem brincar com essa questão do histograma, né, alterar ali a amostra. Então todo esse material está disponível para vocês como complementar ali no Moodle. Então você pode baixar, instalar. Qualquer dúvida, né, manda lá no fórum, né, se sentiu dificuldade em algum momento a respeito, né, de trabalhar com a questão do R para fazer o fechamento desse assunto, manda pergunta lá no fórum que o grupo do DAEST, né, o grupo de professores do DAEST estará à disposição para ajudar vocês a resolverem, né, todos os exercícios que vocês estão recebendo e repetir estes assuntos que estão sendo transmitidos e que vocês podem, vamos dizer assim, alterar ali para conseguir entender melhor o assunto, conseguir visualizar o histograma, visualizar o ramo e folhas, né? Então, só mandar as perguntas lá que nós estaremos prontos para responder e colaborar nesse crescimento de vocês. Um bom curso, né? Façam os exercícios, entreguem certinho nos prazos determinados e qualquer dúvida estamos à disposição.